Glória a Jesus. Abram em Lucas, capítulo 13. Glória a Jesus. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu, Lucas capítulo 13, verso 22. O Senhor Jesus Cristo nasceu lá em Israel, em uma família judia, seguindo os preceitos do judaísmo. Ele nasceu e cresceu, aprendeu o judaísmo na sua infância. Tem até um texto que diz que o Senhor Jesus, aos 12 anos, ele ficou ouvindo ali na sinagoga os mestres ali, e aprendia e crescia, né? E fazia perguntas para eles, né? E eles se maravilharam da sabedoria daquele menino de 12 anos. Quando a gente olha, irmãos, no mapa, que a gente olha ali Israel, e a gente olha o mundo inteiro, a gente vê que Israel é muito pequenininho. É uma nação muito pequena, não é? Mas não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo nasceu naquele lugar. Aquele lugar tinha um Senhor, aquele lugar tinha uma palavra, tinha uma lei, e essa lei está sobre todos os homens. Pelo Evangelho, a gente entende. O apóstolo Paulo diz que, de alguma maneira, ela era contrária a todos os homens. Ela nos era contrária. E que quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, né? E que ele expôs publicamente principados e potestades. Então, pelo Evangelho, nós entendemos que o Senhor Jesus veio naquele lugar para expor publicamente os principados e potestades que deram a lei, né? Trazendo maldição e condenação a todos os homens. A palavra é clara, né? Em nos mostrar isso. O Senhor Jesus Cristo, ele vem trazendo uma lição do Novo Testamento, um novo mandamento. Ele vem dizendo do Pai, que ninguém conhecia. O Senhor Jesus chama ele de pai, de papaizinho, papai querido, mostrando intimidade. E aquilo gerou escândalo entre os judeus. Os judeus não aceitavam o Senhor Jesus falar dessa forma. Os judeus não aceitavam o Senhor Jesus Cristo trazer uma lição diferente daquela que eles tinham aprendido. Afinal, o povo de Israel já tinha passado por alguns cativeiros, já tinha sofrido demais e não queria mais errar. Então eles estabeleceram ali os fariseus, que eram um grupo de mestres, homens sábios, né? Se engana quem acha que os fariseus eram homens, segundo os homens, né? Segundo Cristo, sim. Mas ele não era pior do que nenhum outro homem. Os fariseus eram mestres da lei, conhecedores da lei, e tinham uma função. A função deles era julgar, a função deles era fiscalizar, não é? Então eles era um grupo de homens sábios, que era muito respeitado entre os judeus. E quando eles viram o Senhor Jesus pregar uma novidade, primeiro eles se maravilharam, né? Que nova doutrina é essa que ele prega? O que é isso que o Senhor Jesus está pregando? Que esse mestre está pregando? Não é? Se maravilhavam da sua doutrina, se maravilhavam dos milagres que ele fazia. Era notório, as pessoas viam o Senhor Jesus transformando água em vinho, curando enfermos. Não é? Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus falava uma nova lição. E aí os homens pensaram assim, bom, uma coisa é certa, essa não é a mensagem que a gente aprendeu. E está escrito, né, que quem viesse fazendo sinais, mas não cumprisse, não é, e não falasse aquilo que a lei falava, esse deveria ser morto. Então eles perseguiram e mataram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, então, ele veio para uma multidão, tinha uma multidão de pessoas ali. Tanto o povo de Israel, como os soldados romanos, e vinham pessoas de longe também para aquele lugar, né, para o comércio. E esse texto aqui, irmãos, vamos na leitura, verso 22 do capítulo 13 de Lucas. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá,
Digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Iniquidade é vontade própria, né? Vocês que fazem a própria vontade. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. Então, imagina só o Senhor Jesus falando com os judeus uma mensagem dessa. Primeiro, o povo de Israel se considerava um povo especial, porque Deus tinha aparecido para eles, e tinha dado leis para eles, e tinha dado promessas materiais, riquezas, e um futuro glorioso nesse mundo, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo vem trazendo uma mensagem que fala do reino dos céus. O Senhor Jesus não falou de riqueza nesse mundo, em nenhum momento. O Senhor Jesus não ensinou que você ia ser rico, que eu seria rico, que eu seria abastado, que eu seria patrão, que eu teria carro importado. O Senhor Jesus não ensinou isso. O Senhor Jesus não ensinou que o povo de Deus seria vitorioso em guerras, em batalhas carnais, de homens contra homens, que o povo de Deus iria subjugar nações, fazer escravos, dominar as pessoas. O Senhor Jesus não ensinou isso. Mas aqui o Senhor Jesus vem ensinando que viriam pessoas de todos os lugares do mundo e entrariam no reino dos céus. É uma promessa nova. Jesus dizendo uma coisa que eles nunca tinham ouvido falar, de um reino, mas no céu. Eles esperavam um reino na terra. Eles estavam esperando um Messias segundo o judaísmo. Eles estavam esperando um Davi, um Salomão, um Saul, um homem guerreiro, um homem que ia receber o Espírito do Senhor, como acontecia lá no Velho Testamento, e que iria com esse Espírito ter uma tática de guerra, expulsar os romanos dali, deixar eles com o rabo entre as pernas, invadir depois as terras dele, matar todo mundo, inclusive as crianças de peito, como está escrito lá no Velho Testamento. É o que eles esperavam. Mas o Senhor Jesus Cristo não vem com essa mensagem. O Senhor Jesus vem falando de um reino espiritual, lá no céu. E o Senhor Jesus não vem prometendo riqueza nessa terra. Pelo contrário, ele diz, pelo meu nome vocês vão ser perseguidos. Pelo meu nome serão vituperados, perseguidos, mortos. As pessoas vão matar vocês e vão achar que estão fazendo um trabalho para Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. E a vida eterna é algo que chama a atenção. A gente está acostumado de falar em céu. Quando a gente nasceu, já se falava em vida eterna há muito tempo. Mas nessa época aqui, não. Essa época aqui, as pessoas batalhavam para ter um nome nesse mundo. As pessoas batalhavam para o nome daquela família, aquele sobrenome, durasse por muito tempo. Para que as pessoas lembrassem das gerações. Tanto é que, se vocês olharem no judaísmo, eles lembram das gerações desde Adão. Pode ver, está escrito em vários lugares. Faz parte do judaísmo. Não é? Mas no Novo Testamento, a nossa esperança não é essa. Não é? A nossa preocupação não é essa. Nós que entendemos o Evangelho sabemos que a nossa vida em Jesus Cristo nos traz promessas e nos traz uma esperança, nos dá essa esperança de alcançar a vida eterna, o reino dos céus. Né? E aqui está dizendo que quando acontecer que o Senhor Jesus Cristo voltar, muitas pessoas vão dizer assim, olha, eu sou de Deus. Olha, lembra de mim, tá? Porque eu falei muito do Senhor. Eu fiz muita coisa em seu nome. O Senhor, inclusive, o Senhor pregou lá nas nossas ruas lá. A sua pregação estava lá. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. Então isso é muito interessante. Essa palavra está mostrando que a palavra do Evangelho e o Novo Testamento, né, ensina isso. Fala que devemos nos esforçar para entrar por uma porta estreita. Não é? Um caminho apertado. Um caminho apertado. Muitos procurarão entrar e não poderão. Então, a gente começou esse texto com um questionamento, né? E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E nós sabemos que sim. Se a gente olhar para o mundo inteiro e todas as gerações, até o dia de hoje, sim, não são muitos, são poucos. Poucos são os que se salvam. Não é? Então, irmãos, nós temos que entender que a vida eterna é para poucos. Mas porque Deus preparou um lugar pequeno? Não. A palavra do Evangelho diz que Deus quer que todo homem se salve e venha o conhecimento da verdade. Todos os homens.
que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele não deu o Filho dele para alguns, mas para o mundo todo. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, e esse sangue derramado tem poder para salvar todo homem. Mas ele sabia que a maioria dos homens não iria crer em Jesus. A maioria dos homens procuraria uma porta larga, não é? Uma porta larga, um caminho bem espaçoso. Então, para entrar no reino dos céus, precisa observar o Novo Testamento, a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é esse caminho. Um caminho simples, não é? Um caminho apertado, de uma porta estreita, em que poucos encontram, não é? Apesar de que muitos, a palavra diz que nós percorreríamos o mundo todo e levaríamos a palavra para o mundo todo. Não é? E isso já aconteceu, irmãos. A palavra do evangelho está no mundo todo. O problema é que a palavra hoje está contaminada com o judaísmo, está contaminada com o paganismo, está contaminada com muitas coisas. As pessoas não querem só Jesus. As pessoas não querem padecer. As pessoas querem dinheiro. As pessoas vão para as igrejas para resolver os seus problemas. Problema financeiro. Querem arrumar casamento. As pessoas querem resolver o problema da família. As pessoas querem muitas coisas materiais, muito diferente do que Jesus ensinou. E o problema está em que existem muitos pregadores oferecendo aquilo que eles querem ouvir. Então, as igrejas, em muitos lugares, aqui no Brasil, né, nós sabemos que existem multidões dentro de igrejas. Multidões. E existem muitos pastores que estão pregando aquilo que eles querem ouvir. Né, irmãos? Se enganando e sendo enganados, como diz a palavra. Né? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre isso, né, irmãos? Então, no capítulo 14, aí na frente, irmãos, verso 15, de Lucas mesmo, é uma parábola, né, irmãos? Mas ela tem um significado importante. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Ou seja, todos eles começaram a dar desculpas. Não é? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu te peço que me compreenda. Eu estou ocupado, eu fiz um investimento, eu preciso ir lá. Eu estou ocupado com essa vida, não vai dar para eu ir para essa festa não. Tá bom? Fica para a próxima, você me perdoa aí. Né? Outro disse, verso 19, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, se os irmãos observarem, esse Senhor aqui é a figura do Pai. Lançou a sua palavra, o convite ao reino dos céus, a salvação. Os judeus foram os primeiros que receberam. A grande maioria não aceitou. A grande maioria, quando eles ofereceram ali libertar Barrabás, eles falaram não. Perdão, libertar Jesus, eles falaram não, solta Barrabás, né? Crucifica Jesus. Crucificam. Né? Então a multidão rejeitou Jesus. E aí quem são esses cegos, coxos, mancos, essas pessoas que em teoria não tinham nenhum valor? São as pessoas que os judeus tratavam como nada. Os outros povos, né, eles não podiam se alimentar, eles não podiam ter comunhão nenhuma com os outros povos, não podiam se reunir com os outros povos de maneira alguma, né? Receber na sua casa ou entrar na casa de um gentil. Né? E a palavra veio a todos os homens. A palavra do evangelho, então, vem trazendo salvação a todo aquele que crê, né, irmãos? Glória a Jesus. E na sequência aqui, vamos pegar um texto, irmãos, capítulo 17.
aproveitando que a gente está aqui em Lucas 17, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui é uma figura também, não é? Uma figura, na verdade, algo real, isso aconteceu. E nós sabemos que no Novo Testamento, muitos atos de Jesus reais nos ensinam coisas espirituais. Né? Então aqui a figura de 1/10 daqueles que receberam a graça e a salvação de Jesus, apenas um voltou para agradecer e para andar com Jesus. Né? Esses 10 leprosos, por que eles chamaram Jesus de longe? Porque na lei, esses homens eles viviam à margem da sociedade. Toda pessoa deficiente, impura, ela não podia viver em sociedade. Eles ficavam à margem da sociedade. Né? Esses leprosos aqui não podiam estar lá junto de Jesus. Eram imundos. Por que o Senhor Jesus falou assim, vai lá se apresentar para os sacerdotes? Né? Por quê? Porque eles tinham que mostrar que eles estavam puros. Para mostrar, olha, estamos livres. E fomos libertos. Não somos mais pessoas presas. Pessoas que estão à margem, vivendo uma vida miserável. E aí, aqueles homens olhariam e dariam a liberdade para eles voltarem a ter vida, para suas famílias, esposas, se eles tinham, né? Isso tudo, infelizmente, é o que acontecia lá no Velho Testamento. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo liberta 10, mas apenas um volta. Né? Então, veja que é o que acontece. A salvação vem para todos. Mas poucos são aqueles que reconhecem a salvação, que entendem a salvação de Jesus Cristo e querem andar com Ele. A maioria das pessoas querem um libertador chamado Jesus. Um Jesus das causas impossíveis, porque Ele é. Ele é aquele que tem poder para curar, que tem poder para trocar um membro, um órgão. O Senhor Jesus tem poder para mandar embora o espírito imundo, tirar das drogas um filho que dá trabalho, não é? Converter um esposo malvado, endurecido de coração. Ele tem todo o poder, né, irmãos? Mas o que Jesus Cristo veio fazer? A missão de Jesus qual que é? É a salvação, não é? É a salvação. E nós entendemos pelo Evangelho que muitos dos cristãos não foram poupados de enfermidade. O apóstolo Paulo não foi poupado de perseguição. Ele foi preso, ele tinha um problema nos olhos, um problema sério. Ele pegou muita cadeia. Ele apanhou de todo tipo, de todas as formas possíveis. Apanhou de vara, apanhou de chicote. Uma vez ele levou tanta pedrada que arrastaram o corpo dele porque acharam que ele estava morto. E arrastaram para fora da cidade. Não é? Foi picado por uma serpente, sofreu naufrágios. Ele mesmo declarou, não é, em uma das cartas tudo que ele viveu. E nem por isso ele era um desgraçado. Pelo contrário. Não é? Quando ele encerra a carreira dele, ele dá glória a Deus por ter cumprido a carreira e guardado a fé. Então ele não se sentia sem Jesus, ele não se sentia de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele dizia que foi dado a ele a graça de padecer pelo nome de Jesus. Né? E hoje, nós infelizmente aprendemos com um sistema religioso falido a querer de Jesus o melhor que essa vida pode dar. E não é pecado nenhum ter uma vida boa. O problema é o seu coração estar preso a essas coisas. O problema é você amar esse mundo, é você amar as riquezas, porque a palavra também fala sobre as riquezas. Lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Aquele homem era rico, mas às vezes a sua riqueza não é o dinheiro. Às vezes a sua riqueza é a sua beleza. Às vezes a sua riqueza é a sua profissão. É o que você representa para alguém, para sua família. Não é? Muitas pessoas se matam por coisas que para algumas pessoas não é nada, mas para elas é a vida delas.
Elas perderam aquilo, não tem mais razão e sentido de viver. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra, na sua palavra, que nós temos que entender o que nós somos, de onde nós viemos, o que representa essa vida nesse mundo. Morte, mortos em ofensas e pecados. E a palavra nos diz que não havia um justo sequer. O Senhor Jesus Cristo veio, não havia um justo. Todos estavam mortos. Todos se fizeram inúteis. Não éramos capazes de adorar a Deus, né? E o Senhor Jesus fez essa grande obra, nos lavando, nos purificando, nos justificando, mas não para a gente continuar como a gente estava. O Senhor Jesus não veio resolver as suas causas para você aproveitar o que essa terra tem para oferecer. Pelo contrário, a palavra do Evangelho ensina muito claramente que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Diz claramente que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, porque isso é uma verdade. A multidão está sendo enganada. A multidão fala de Jesus. Tatua o nome de Jesus. Põe adesivo no carro. Põe frase, não é? Em muitos lugares. E vão dizer naquele dia, Senhor, nós pregamos em seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitas maravilhas. E ele diz, eu vos direi abertamente, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Né? Então, irmãos, a palavra do Evangelho nos ensina como viver verdadeiramente uma vida em Cristo Jesus. No Novo Testamento, né, irmãos? Então, eu quero que os irmãos abram agora, irmãos, no capítulo 5 de Marcos. Volta um livro aí, ó. Verso 21. Marcos, capítulo 5, 21. Todos encontraram? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então um dos principais da sinagoga, um principal da sinagoga, com certeza é um baita de um judeu. Né? Um principal é um príncipe da sinagoga. Esse homem ouviu falar de Jesus. Esse homem sabia que Jesus curava. Esse homem sabia que Jesus tinha poder. Quando a filha dele ficou enferma, foi o momento em que ele se aproximou de Jesus. Que ele teve coragem de buscar conforto em Jesus. Né? Então ele pede, minha filha está à morte. Né? Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande... Então, tinha uma grande multidão que apertava Jesus. Por onde Jesus andava, uma multidão seguia Jesus. Qual que era o objetivo dessa multidão? Transformar suas vidas, largar o judaísmo, largar o pecado, serem nascidos de novo, convertidos em uma nova criatura, segundo o Novo Testamento, a palavra de Jesus, e não mais ao judaísmo? Ou esses homens queriam resolver seus problemas? Ou esses homens queriam aliviar os seus fardos em Jesus, não é? Então, irmãos, o que acontece na sequência? Então veja, começa essa história com um homem chamado Jairo, e uma multidão aperta Jesus. Verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo,
aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste seu mal. Então essa mulher, irmãos, o judaísmo, ele é muito claro em dizer que se uma mulher tem um fluxo de sangue, ela está imunda. E tudo que ela pôr a mão se torna imundo. Se ela sentar numa cadeira, a cadeira está imunda. Se ela tocar numa pessoa, essa pessoa tem que se purificar, se afastar da sociedade por um período, porque está imunda porque tocou nessa mulher. Era igual tocar num morto. Quando se tocava num morto também, tinha os rituais de purificação do judaísmo. Essa mulher viveu 12 anos desse jeito, humilhada, com certeza uma mulher em solidão, em tristeza. Tudo que ela tinha de recurso ela gastou e nada pôde a livrar desse fluxo. Então essa mulher estava escravizada por uma doença, né? E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento que a mulher toca nele, segundo o judaísmo, estaria imundo. Porque ela não podia ter tocado nele. Por isso que ela estava com medo. Por isso que ela estava temerosa. Essa mulher estava temerosa porque tocando em Jesus, ela estaria infringindo aquilo que a lei ensinou. Ela não podia tocar em Jesus. Mas ela creu na mensagem de Jesus. Ela sabia que Jesus tinha poder e ela foi até lá e tocou em Jesus. Dele saiu virtude. Ele fez questão de mostrar para todo mundo, não é? Ela contou ali, eu tinha um fluxo de sangue, né? Ela contou toda a verdade. As pessoas ficaram cientes de algo incrível que tinha acontecido ali. A multidão ouviu, não é? Claramente uma pessoa dizer, um testemunho de vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus continua indo para a casa daquele homem chamado Jairo. Segundo o judaísmo, Jesus não podia mais, de maneira nenhuma, ir fazer uma obra dessa. Estaria imundo. Mas o Senhor Jesus não tinha compromisso com a lei, mas tinha compromisso com o evangelho. Ele tinha um compromisso com o Pai. E ele foi até lá, né, irmãos? A sequência do texto, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, né, de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Ou seja, eles sabiam que Jairo tinha ido atrás de Jesus por uma causa perdida. Você está indo atrás dele, fazendo ele fazer essa caminhada toda, sendo que você já sabe que sua filha está morta? Por que você incomoda? Ou seja, eles estavam preocupados do Senhor Jesus chegar lá e ter uma decepção ali. Ué, você não falou que a sua filha estava enferma e, na verdade, ela já estava morta, não é? Mas o que Jesus responde? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão. Ou seja, a multidão ficou para trás. A multidão ficou para trás, não é? Então, seguiu Jesus com Jairo e com seus apóstolos, né? Verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que os alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava. Vocês não creram? Deram risada? Sai todo mundo para fora, vocês não vão ver. Vocês não vão ver. Pode sair todo mundo, só vai ficar a família aqui. Então Jesus, ele se apresenta para aquele que tem fé. O Senhor Jesus fica e se apresenta e opera aonde existe fé. A multidão ficou para trás, não é? As pessoas que zombaram ficaram todas para trás. E só entraram então os familiares da menina e os apóstolos e o Senhor Jesus, né? E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Glória a Jesus. Então veja, segundo o judaísmo, Jesus não poderia jamais ter tido contato com essa menina, imposto as mãos sobre ela, andado junto a uma multidão. O Senhor Jesus Cristo levou vida e salvação àquela que estava morta, né? E as pessoas que não tiveram fé, que não creram, ficaram todas para trás, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para João, Evangelho de João, capítulo 6. Verso 25.
Então, no capítulo 6, no início, né, o Senhor Jesus multiplicou os pães, né, teve a multiplicação dos pães. E foi algo grandioso. Uma multidão se alimentou. Aqui tinha uma multidão que se alimentou desse milagre de Jesus. E veja o que acontece aqui nessa conversa, verso 25 em diante. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E eles disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele... Tá vendo, irmãos? Então, não é cumprir leis, não é fazer obras carnais, como os judeus faziam. A obra de Deus é conhecer a vontade do Pai pela palavra de Jesus. E crer naquele que o Pai enviou. Que creiais naquele que ele enviou. O Senhor Jesus Cristo veio pregando a palavra do Pai. Que ele dizia, essa palavra não é minha. O que esses homens procuravam? O que esses homens queriam? Resolver seus problemas. Esses homens judeus, eles tinham vergonha de estarem sendo subjugados pelos romanos. Eles estavam pagando impostos exagerados. Eles estavam em grande vergonha, porque eles eram acostumados a ser chamados um povo escolhido. Aqui, ó, no verso 14, irmãos. No mesmo capítulo aí, ó. O Senhor Jesus tinha multiplicado pães e peixes, né? Verso 14, diz assim, ó. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito... Irmãos, capítulo 6, tá? Não saímos daqui não, é no máximo na página anterior aí. Verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então eles chamavam de Jesus do quê? De profeta. Verso 15. E sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então o povo pensou assim, esse é então, através desse milagre, a multidão viu que ele era um homem poderoso. Vamos fazer o seguinte, vamos levar ele, vamos exaltar esse homem, declarar que ele é o nosso rei. E o Senhor Jesus se afastou deles. O Senhor Jesus não queria ser chamado de rei. O Senhor Jesus não queria reinar sobre o povo de Israel. O Senhor Jesus queria revelar a palavra do Pai e falar de um reino espiritual. Porque esse povo queria um reino material, continuar suas vidas. Eles queriam um remendo para suas vidas. E Jesus não é remendo. Jesus não é remendo. O Senhor Jesus veio nos fazer nascer de novo. Nascer segundo a natureza de Deus, não mais segundo a natureza dos homens. Né? Como a gente sempre lembra de Nicodemos, príncipe dos judeus, um dos principais, um dos mestres do judaísmo. Jesus falou, você tem que morrer e nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Então, irmãos, mostra que o judaísmo era falido. O judaísmo não podia fazer nada pela salvação dos homens. O Velho Testamento não pode fazer nada pela salvação dos homens. Mas Jesus sim. A palavra do Evangelho sim. Pode dar vida e salvação para os homens. Então, irmãos, vamos dar uma abreviada aqui, ó. Vamos voltar aqui no verso 30. Que creiais naquele que ele enviou. Verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus disse-lhes, pois Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então quando o Senhor Jesus sai do meio deles, quando o Senhor Jesus fala assim, olha, a vontade do Pai é que vocês creiam naquele que ele enviou, eles entenderam, tá, então me dá um sinal. Eu quero saber, eu quero ver um sinal para entender que realmente você revela um Deus que ninguém conhece. Porque os nossos pais conheceram Deus lá no deserto e comeram o pão do céu que ele mandou. Não é? E Jesus diz para eles, não, os vossos pais não comeram o pão do céu. Não é?
na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Tá vendo, irmãos? Glória a Jesus. Então, vamos pular aqui, irmãos, vamos para o verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos ele a sua carne a comer? E Jesus, pois, disse, na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é... Aqui eles não entenderam a mensagem. O Senhor Jesus, mais para frente, vai ensinar para eles, na última ceia, não é? Ele fala, esse é o meu corpo, não é? Vocês devem participar, todas as vezes que comerdes e beberdes, não é? Vocês devem lembrar da morte do Senhor. Vocês devem lembrar de mim. O Senhor Jesus Cristo também depois toma o cálice e diz a mesma coisa. Esse é o meu sangue, não é? Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, aqui ele está antecipando algo que ele iria implementar, que é a ceia. Então se alimentar do seu corpo, beber do seu sangue, não é mais segundo o judaísmo. Moisés não deu o pão do céu. Vossos pais comeram o pão de Moisés e morreram todos no deserto. Todos morreram no deserto. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida. É Jesus. Jesus desceu do céu e deu vida aos homens. Então, irmãos, a palavra do Evangelho nos tira do Velho Testamento. A palavra do Evangelho apaga o passado de morte, de tristeza, de violência, de maldição. E nos traz para um jugo suave, um fardo leve de Jesus. Mas também nos traz uma realidade em que nós devemos viver para uma vida espiritual e não mais para viver segundo as paixões da carne, buscando as coisas dessa vida. As coisas que nós precisamos nessa vida, a palavra do Evangelho diz, o Senhor vai preparar. Você não vai ficar em necessidade, porque Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Não fiquem ansiosos e preocupados com isso. Eu não vim para isso, mas vocês não vão ficar à míngua, porque eu vou cuidar de vocês. O coração de vocês não pode ficar preso nisso. Lá no Novo Testamento, nas cartas, a gente vê o apóstolo Paulo falando, olha, aqueles que buscam riquezas, eles caem em tentações. Eles são enganados e se perdem por causa das riquezas. É um mal do mundo, é o dinheiro. Não é? Então, irmãos, a palavra do Evangelho mostra que o povo de Deus é um povo simples. E são poucos, não é uma multidão, irmãos. Essa palavra não ajunta multidões. Essa palavra não é atrativa, ninguém quer ouvir essa palavra, a não ser aquele que entendeu, que quer a salvação, que quer uma esperança de vida eterna, que não tem problema nenhum de que essa vida vai ser uma vida difícil, porque a palavra ensina isso, não é outra. A palavra do Evangelho não é outra, é essa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo. O mundo dá uma paz, a paz do mundo é beleza, é riqueza, é carro do ano, é viagem, é uma boa formação, é um bom emprego, é um ótimo casamento, são filhos obedientes, saudáveis, é casa na praia, é casa no campo. Mas a palavra do Evangelho não é essa. Amém, irmãos? Então o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que nós não devemos nos enganar com as multidões. Irmãos, não se sintam pequenos por pertencer a uma igreja pequena, de irmãos simples, irmãos que não têm estudo, não é? Um pastor que trabalha durante o dia e prega à noite, não é? De irmãos que vivem numa simplicidade. Nós não temos, não é, 10% do que a teologia tem, de recursos, de graduações, não é? As igrejas que recebem dinheiro, tem salões com ar-condicionado, vocês não iam estar suando a camisa, que nem eu estou suando aqui. Mas o que importa para nós? O apóstolo Paulo, ele escrevia as cartas dele nas masmorras, nas prisões, em lugares sujos, escuros, com certeza cheio de rato, cheio de bicho. Era lá que ele estava escrevendo.
não é? E ele escrevia e dizia assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, nas prisões, ele pedia: olha, traga-me os pergaminhos, traga-me os livros, né? Para que hoje nós tivéssemos um evangelho para pregar. Então, irmãos, não olhem para a multidão, não se preocupem. Se preocupem com o evangelho, com o que você ouve. Pega a sua Bíblia, o Novo Testamento, e confere lá o que você está ouvindo, se é verdadeiro ou não é. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. A multidão, irmãos, a multidão vai levar as pessoas para o abismo. Vai levar para o abismo. Glória a Jesus. Mas se nós ficarmos firmes, irmãos, nessa porta estreita e nesse caminho apertado do evangelho, nós receberemos a vida eterna, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou chamar o irmão Luiz aqui, mas o irmão Luiz vai receber oração hoje, viu? Amém, irmãos? Está fazendo 76, né, irmão? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos.